Bem, gente, então nós vamos começar o trabalho com a nossa regência verbal. E o que isso significa? A gente precisa olhar a relação do verbo com o complemento do verbo. A gente precisa observar se esse verbo ele pede um complemento sem uma preposição ou se ele pede um complemento com uma o quê? Preposição. E essa relação do verbo com esse complemento é o que nós chamamos de regência o quê? Verbal. A maioria dos verbos nós empregamos corretamente no dia a dia. Então, o verbo comprar, todo mundo diz, quem compra, compra alguma coisa. Necessitar, quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, de um modo geral, a gente emprega de forma correta. Então, ao usar ele analisou o texto, você tem aqui o verbo analisar, que todo mundo fala corretamente. Você diz, quem analisa, analisa alguma coisa. Então, ele analisou o quê? O texto. Se quem analisa, analisa algo, esse verbo ele pede um complemento que não traz uma preposição. E se ele pede um complemento que não traz preposição, esse verbo vai ser chamado de verbo transitivo direto. E esse complemento que não traz preposição, ele vai ser chamado de objeto direto. Então, pedir um complemento sem preposição tem verbo transitivo direto. Agora, ele precisa de orientação. Você encontra aqui o verbo o quê? Precisar. E o verbo precisar a gente também fala corretamente. A gente usa quem precisa, precisa de. Precisa de quê? De orientação. Este verbo, ele pede agora um complemento com de. E esse de, ele é uma, o quê? Preposição. Se o verbo pede o complemento com preposição, eu vou dizer que esse verbo é transitivo indireto. E esse complemento com preposição eu vou chamar de objeto indireto. Então, o foco da regência é esse. É olhar se o verbo pede um complemento sem preposição ou se o verbo pede um complemento com preposição. Na maioria das vezes, como eu disse, a gente emprega de forma correta. Só que existe uma listinha com alguns verbos que são muito importantes, que no dia a dia a gente vai empregar de forma errada. E aí a gente vai destacar esses verbos que são importantes para as provas. Só que antes disso, você precisa perceber que se existir um complemento sem preposição, esse complemento sem preposição ele vai ser chamado de objeto o quê? Direto. E esse objeto direto ele pode ser trocado por um pronome. Se você tiver objeto direto, você pode substituir pelos pronomes o, a, os ou as. Então, tem objeto direto, você consegue fazer a substituição por um desses pronomes. Agora, se você encontra um complemento com preposição, esse complemento com preposição ele é chamado de objeto o quê? Indireto. Esse objeto indireto ele pode trazer várias preposições. Mas se ele trouxer a preposição a ou a preposição para, se for com uma dessas preposições, você pode trocar esse objeto indireto pelo pronome lhe ou pelo pronome lhes. Essa substituição só pode ser feita se o objeto indireto trouxer a preposição a ou se ele trouxer a preposição o quê? Para. Tá, como é que eu vou visualizar isso? Ele enviou o material ao aluno. Qual é o nosso verbo aqui? Enviou. Verbo enviar, aqui é o, né? O material. Verbo enviar, você diz, quem envia, envia alguma coisa a alguém. Ele enviou o quê? O material. Tem preposição? Não. Se você não tem preposição, isso aqui é um objeto direto. Mas você enviou a quem? Ao aluno. Esse aqui tem esse a que vai ser uma preposição. Coloquei a preposição, esse aqui é o objeto indireto. Então, quem envia, envia alguma coisa a alguém. Se eu tenho os dois, esse verbo enviar vai ser chamado de verbo transitivo direto e indireto. Muitas vezes a banca destaca um pedaço e pede para você trocar. Digamos que ela destaque este pedaço aqui. Este pedaço é um objeto direto. Se ela pede para você trocar esse pedaço, se isso é um objeto direto, você tem que trocar por um desses. Como é o material masculino singular, você pode trocar por que pronome? Pelo o. Então, eu vou trocar só esse pedacinho. Digamos que a banca sublinhe esse pedaço e peça para você fazer a substituição. Vou trocar esse pedaço pelo o.
E ao fazer a substituição, como é que vai ficar aí a nossa frase? Ele enviou o. E repete o restante. Enviou ao aluno. Então, o que a gente fez aqui? Esse elemento era um objeto o quê? Direto. Você substituiu pelo pronome o, que é o pronome usado para substituir os objetos o quê? Diretos. Sem problemas, troquei ali o objeto direto. Mas digamos que a banca destaque este pedaço. Eu quero que você troque este pedaço por um pronome. Esse pedaço é um objeto o quê? Indireto. E este objeto indireto, ele trouxe que preposição? A. Se o objeto indireto traz a preposição a, você pode trocar por que pronome? Pelo lhe. Então, eu vou trocar este pedaço aqui pelo lhe. Vou trocar só este pedaço. E vou repetir o restante. Então, fazendo a substituição, como é que vai ficar a nossa construção? Ele enviou-lhe o material. Então, se ele pedir para trocar este pedaço, que é objeto indireto, eu posso trocar pelo pronome lhe, que é o que substitui o objeto que? Indireto. Agora, sempre que você trabalhar com objeto indireto, o objeto indireto ele vai trazer uma preposição. Se você quiser, você pode também manter essa preposição e trocar o aluno pelo pronome ele. Então, eu também conseguiria fazer isso. Ele enviou o material a ele. Seria uma outra substituição possível. Bem, então, se ele pedir troque isto aqui, é objeto direto, eu vou trocar pelo o. Destacou isto aqui, é objeto indireto. Vou trocar pelo lhe. Mas ele pode também destacar os dois ao mesmo tempo. Eu quero que você troque tudo ao mesmo tempo. E aí, o que eu faço? Este aqui você sabe que troca pelo o. Esse aqui você sabe que troca pelo lhe. É só você juntar os dois. Então, você pode fazer essa junção. Você vai juntar o lhe mais o o. E ao juntar os dois, qual é a forma que vai ser gerada? Lho. Então, eu posso fazer isso. Se ele destacar, troque os dois ao mesmo tempo. Um é o e o outro é o lhe, eu junto os dois. E ao fazer a substituição, vai ficar como, gente? Ele enviou-lhe. Tudo bem? Ele enviou-lhe. O que vai ser esse lhe? O lhe mais o. Significa que ele está juntando ali objeto indireto, mais o objeto que? Direto. Tá claro? Tranquilo? É estranho porque ninguém fala assim, né? Mas está perfeito.